Fala, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Educação Financeira 360. Me chamo Omar Rached e bem-vindos ao módulo de Valuation. Então, esse daqui é o primeiro vídeo do módulo de Valuation, trazendo uma visão mais introdutória e qualitativa sobre o que é Valuation, quais são os principais passos para a realização de um Valuation e também alguns termos comumente utilizados no exercício de Valuation. Então, vamos começar. Começando pela definição do que é valuation. Valuation nada mais é do que a determinação do valor de uma empresa ou negócio. Ele pode ser utilizado para diversos fins, seja para investimentos, fusões e aquisições, venda da participação acionária, planejamento estratégico da empresa e dentre tantos outros. Um conceito muito importante para a gente entender quando falamos de valuation é o valor intrínseco da empresa. O valor intrínseco seria o valor real que essa empresa vale. Então, se a gente pudesse calcular de modo perfeito qual que é o valor da empresa, esse seria o valor intrínseco. O trabalho dos analistas financeiros nada mais é do que tentar calcular esse valor intrínseco e tentar, ao mesmo tempo, ter um retorno financeiro por meio da diferença entre o valor que eles calcularam, tentando chegar no valor intrínseco, e o valor dos ativos a preço de mercado. Então, por exemplo, a gente pode ter um analista que ele calculou que o valor de uma ação é R$ 60, mas o mercado está cotando a ação a R$ 40. Então, por consequência, seria racional para o analista comprar essa ação, dado que ele enxerga que ela vale mais do que o mercado acha que ela vale e tenderia no futuro, dessa forma, a ser valorizado, né? A ação ele ganharia nessa valorização. Então a gente traz aqui no terceiro bullet como que a gente enxerga o que eu acabei de falar, né? Então a gente tem o valor calculado pelo analista e a diferença entre esse valor e o preço da ação a mercado, ele acontece por dois tipos de erro. Um é um erro do próprio mercado, então um erro em relação ao valor intrínseco, ou seja, ao valor perfeitamente, entre aspas, calculado daquela empresa e o preço do mercado, e o outro seria o erro do próprio valuation do analista, que nada mais é do que a diferença entre o valor que o analista calculou e o valor intrínseco da empresa. Alguns pontos que a gente deve se atentar quando realizar exercícios de valuation. Primeiro é se a empresa ela pode ser classificada como going concern, que em inglês, quer dizer, em português significaria continuidade, ou seja, essa empresa ela continuará a operar indefinitivamente no futuro ou a gente espera que ela eventualmente quebre ou pare de operar nos próximos anos? Então, isso daqui é um ponto muito importante a se considerar quando a gente faz os nossos exercícios de valuation. E outra parte seria relacionada à qualidade dos reportes financeiros. Então a gente tem um olhar crítico em cima desses reportes para ver se não houveram quaisquer manipulações contábeis para efeito de inflar os resultados da empresa, por exemplo. Então a gente lista aqui alguns exemplos. Então, eventualmente, a empresa pode reconhecer receitas antecipadamente que não deveria reconhecer no período para mostrar que teve um crescimento acima do esperado. Ou possivelmente ter um cálculo de amortização e depreciação muito agressivo para que na linha de earning before taxes o valor seja menor e ela esteja sujeita, portanto, a uma tributação menor do seu lucro. Outra coisa que as empresas podem fazer seria reclassificar ganhos não operacionais. Então, eventualmente, a gente tem uma empresa de sorvete que vendeu um dos seus prédios e reporta no fluxo de caixa operacional a venda do prédio como uma atividade operacional. Só que assim, a gente sabe que a empresa, o negócio dela é vender sorvete, não sair vendendo o prédio. Então é mais um item que a gente pode ter que ficar de olho. E também a gente tem itens fora dos balanços patrimoniais, né? Em inglês, a gente tem as SPEs, Special Purpose Entity, e que as empresas podem terminar colocando sujeira debaixo do tapete nesses CNPJs, entre aspas, apartados para, enfim, mostrar que elas estão melhor do que de fato elas estão. Agora a gente vai falar sobre alguns passos no exercício do valuation, tá? De modo geral, não necessariamente seguem essa ordem, mas diria que na grande maioria dos casos seguiria essa ordem. Então, primeiro momento,
o analista teria que entender o negócio que ele está avaliando, então entender como que aquela empresa faz dinheiro e como isso é refletido na sua performance financeira atual e também dos últimos anos. Então, como que a empresa vem ganhando receita nos últimos anos? O que que está fazendo a margem da empresa eventualmente estar aumentando nos últimos anos, a margem EBITDA? Qual que é a estrutura de dívida da empresa? Será que ela tem capacidade financeira para conseguir arcar com essa estrutura de dívida? Então a gente entende o negócio e como o negócio se reflete na sua performance financeira, para então ter um embasamento para o passo 2, que é a projeção futura dos resultados da empresa. Então a gente viu, por exemplo, que nos últimos 5 anos a empresa teve um crescimento muito expressivo de receita. Será que a gente espera que esse crescimento continue nos próximos anos, considerando a entrada de novos players, ou eventualmente alguma mudança regulatória? Ou eventualmente, será que a empresa ela comprimiria a sua margem EBITDA? Então aqui a gente entra com considerações sobre projeções futuras da empresa, pensando no seu posicionamento estratégico e condições de mercado. No passo número 3, a gente seleciona qual método de valuation é mais apropriado para a valoração daquela empresa, então seja ele um método absoluto, na qual a gente não utiliza nenhuma empresa comparável, para chegar no valor da empresa avaliada, ou um método comparativo, na qual a gente utiliza empresas similares e ratios, principalmente, para conseguir, enfim, fazer uma regrinha de 3 e chegar no valor da empresa. A gente vai falar disso daqui com mais profundidade no próximo slide. Uma vez que a gente tenha selecionado esse método de valuation e tenha feito as projeções, a gente pode chegar no passo número 4, que é a conversão dessas projeções no valuation propriamente dito da empresa. E, por fim, no passo número 5, a gente deriva conclusões e considerações sobre o valuation. Então, muitas vezes, nas conclusões, a gente pode ter um intervalo de valor que a gente acredita que a empresa deva estar, considerando diferentes métodos de valuation. Nas considerações, a gente pode trazer pontos de atenção. Então, por exemplo, considerando que a gente acredita que a empresa vai conseguir, segundo seu planejamento estratégico, alcançar o market share de tantos por cento em determinado ano, enfim, dentre tantos outros pontos relevantes para a discussão sobre o valor da empresa. Por fim, a gente traz aqui algumas definições em valuation que são importantes para a gente saber. Então, como a gente falou no último slide, a gente tem dois métodos de valuation. O primeiro seria o método absoluto, na qual a gente estima o valor intrínseco da empresa sem a utilização de outras empresas para efeito de comparação. Então, por exemplo, a gente faz uma estimativa do free cash flow do firm da empresa nos próximos anos e traz isso a valor presente, sem a utilização de, enfim, comparações com outras empresas, ou a gente tem os métodos comparativos que muitas vezes termina sendo apenas uma regra de 3, na qual a gente determina o valor intrínseco da empresa por meio da comparação dela com empresas similares. Por exemplo, eu tenho uma empresa que ela está valendo R$ 1 milhão e sei que houve um deal no ano passado de uma empresa muito parecida com a minha, que o deal ele foi fechado com um múltiplo de receita de 10 vezes. Então, seguindo essa lógica, a minha empresa valeria R$ 10 milhões, né? Utilizaria esse mesmo múltiplo para a valoração da minha empresa. Um ponto importante a gente considerar é que muitas empresas possuem unidades de negócio que não necessariamente estão no mesmo setor ou conversam diretamente entre si. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma holding que tem negócios em serviços financeiros, no setor farmacêutico e no varejo. E para efeitos de valuation, muitas vezes os analistas preferem calcular o valuation de cada uma dessas unidades de negócio, dadas as características intrínsecas de cada uma delas, para então somá-las, que é o que a gente chama de soma das partes. Por fim, essa soma das partes pode resultar no que a gente chama de desconto de conglomerado, que é esse último bullet, também chamado em inglês de conglomerate discount, no qual os investidores aplicam uma redução no valor da holding, que opera em vários setores não relacionados. Então, por exemplo, naquele exemplo que a gente havia falado, né, da holding no setor farmacêutico, em serviços financeiros e em varejo. Vamos supor que cada uma dessas unidades de negócio valha R$ 2 milhões e, portanto, o valuation da empresa, seguindo a soma das partes, seria R$ 6 milhões.
Contudo, o mercado enxerga o valuation da empresa apenas em 5 milhões de reais. Então, a gente tem, nesse caso, um desconto de conglomerado de 1 milhão de reais. Isso daí tem diversas causas que, enfim, a literatura enxerga. Pode ser simplesmente ineficiência interna na alocação de capital. Então, os investidores acreditam que a empresa não está colocando e alocando capital de forma eficiente. Então, ela deveria estar, por exemplo, colocando mais dinheiro na unidade de negócio de serviços financeiros do que ela está colocando, e menos dinheiro, eventualmente, na parte de varejo. A gente tem fatores internos, então de repente a empresa comprou outras empresas justamente para mascarar a performance do seu core business. E como a gente viu, o valuation é, termina sendo um exercício que parte de muitas premissas e ele pode ser incorreto. E esse último bullet realmente se seria de resultado de valuations incorretos, seria que o desconto de conglomerado nada mais é do que uma derivada de valuations incorretos e que estão subvalorizando o valor real daquela holding. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quaisquer dúvidas, por favor, deixe nos comentários e até a próxima. Um forte abraço.